Olá, sejam bem-vindas a mais um programa da rede MCCM. Mulheres Curadas Curam Mulheres. Aqui é um ponto de apoio, uma rede que vai te ajudar, te trazer histórias motivadoras, histórias inspiradoras de mulheres reais que superaram seus traumas, seus problemas e continuam a vida mostrando que tudo é possível. Hoje nós estamos recebendo aqui minha amiga queridíssima, a Camille Moura. Seja muito bem-vinda, Camille. Obrigada, Márcia. Agradeço, viu, pela oportunidade e o prestígio, né? Obrigada eu de você estar aqui. A Camille tem uma história muito conturbada na sua vida, uma virada de chave muito grande, que foi o seu grande momento, né? Conta Sim. pra gente um pouquinho. O que você faz hoje, Camille? Bom, atualmente eu estou em busca de uma nova oportunidade profissional. Eu saí da empresa onde eu estava trabalhando e isso é uma das, das minhas viradas de chave também. Você trabalhava com o quê? Eu era coordenadora administrativa numa escola. Legal. Casada, solteira? Não, sou solteira e mãe de uma menina linda de 15 anos, Maria 15 Eduarda. anos. 15 A anos. Duda, né? A Dudinha. A Duda é incrível. E como que foi esse ser mãe? Como que você chegou até isso? Vamos contar um pouquinho antes, porque eu já sei um pouco da sua história, né? O que te levou até aquela história onde você acabou virando mãe? Bom, aos meus 26 anos, eu comecei a me automedicar por anfetamina. Automedicar para quê? Porque assim, eu tive um relacionamento, tá, de 6 anos que não deu certo. Aí eu fiquei em depressão profunda. Então, assim, para ser minha fuga imediata, eu usava remédio de regime. Para não me anestesiar, na verdade, da dor que eu sentia dessa separação. Sim. Então, assim, com isso, eu fui internada algumas vezes. Acabou viciando? Viciei, muito. Eu me automedicava muito mesmo. Indiscriminadamente, sem Sim. receita, sem nada? Sem receita, sem nada. Entendeu? Assim, porque, assim, na verdade, eu sempre tomei remédio de regime, sempre não, né? Desde os 16 anos. Eu tomava para emagrecer. Mas nessa situação que eu estive, de depressão, eu comecei a me automedicar. Aí eu comecei a ficar dependente desse remédio. Para aquela fuga da realidade, Isso, né? para aquela fuga da realidade, exatamente. Por conta da dor que você sentia do abandono. Para me anestesiar, né? Que eu não aceitava ter sido abandonada, né? Naquela ocasião. E com isso, eu fui internada algumas vezes. E numa dessas internações, eu fiquei grávida da minha filha. Que foi a grande... Mas não era o ex? Não era o ex. Eu nem sabia quem era, na verdade. Caramba. Era um paciente que estava fazendo tratamento de alcoolismo. Que também estava internado onde você estava. Exatamente. Olha só. Assim, foi ruim porque eu não conhecia a pessoa, né? Sim. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Maria Eduarda. Você tinha o sonho de ser mãe? Muito, sempre. Sempre falei, depois dos 30 anos eu quero ser mãe. Mas eu não imaginava que ia ser assim, desse jeito, né? Com uma pessoa desconhecida, no momento que eu estava em tratamento, né? Doente. Mas foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. E como é que foi você chegar até essa internação? Porque o que acontece muito, as pessoas, principalmente quem se automedica e acaba viciando em remédios, como foi o seu caso, essa fuga da realidade faz com que você não perceba a necessidade de ter um tratamento. Como que você descobriu essa necessidade para ser internada? Assim, eu fiquei 1 ano me automedicando. Nisso eu trabalhava, né? Eu era bancária na época. Eu trabalhava, só que aí chegou uma hora que eu não conseguia mais nem trabalhar. Porque eu caí no banco, tudo, e comecei a ficar muito acelerada. Aí eu pensei, se eu continuar desse jeito, eu vou acabar ficando louca. Vou pirar na batatinha, né? Aí eu falei assim, não, vou ficar em casa um tempo para ver. Não adiantou. Eu comecei a me automedicar cada vez mais. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, bom, se continuar desse jeito, eu vou, né, ficar na sarjeta, né? Porque assim, eu tive várias crises psicóticas, né, que falo. Sim. Eu tinha perseguição, eu via pessoas me seguindo, via alucinação, tive convulsões. Isso durante 1 ano, que eu me automediquei.
Aí, numa certa ocasião, o meu irmão ia para Londres estudar. Eu virei para ele e falei assim, Felipe, se você não me internar, eu vou morrer. Então, assim, eu decidi, entendeu? Você teve essa visão da Exatamente. necessidade Sim, do cuidado. do meu autocuidado. E você tomou esses remédios por 1 ano? Um Foi ano, isso? direto. Sem parar. Eram muitos, entendeu? Você Por tinha isso. noção de que aquilo que você via era uma alucinação? Não, Você achava que era real? tudo real. E como é que você veio a perceber isso? Porque, assim, as pessoas falavam, não, Camille, calma, não tá acontecendo isso. Mas, assim, eu tinha certeza que era Sim, real, entendeu? sim. Mas de tanto que eles falavam, eu falava, não, então tá acontecendo alguma coisa comigo. Mas, na verdade, eu via, tinham fases, sabe, assim, picos de alucinação, de delírio. Às vezes eu ficava bem, aí eu ficava deprimida. Aí eu queria fazer alguma coisa a mais, pra me animar, eu ia lá e tomava. Entendeu? Entendi. Então, assim, eu sabia quando eu tava bem e quando eu não tava. Aí, às vezes, eu saía, porque meu libido também ficou muito alto, entendeu? Eu Sim. saía, tipo, pra querer namorar e eu sabia que não tava normal, entendeu? Porque eu queria ir pra todo lugar, pra sair pra dançar, fazer tudo aquilo que meu ex-namorado não deixava, Sim. entendeu? E pra suprir a necessidade, aí eu começava a tomar cada vez mais, cada vez mais. Quer dizer, você foi uma jovem que foi oprimida pela questão social, Exatamente. a ditadura, né, da beleza. Com isso, você acabou se viciando em drogas E eu não sabia que era ditas droga. legais, né? Porque são remédios para controle emocional. Não, e eu não sabia que era uma droga tão forte, Sim. entendeu? E acaba, né? E esse seu relacionamento, pelo visto, era bem tóxico também. Muito. Ele não te deixava sair, não queria fazer nada com você Não, junto. não mesmo. Assim, eu comecei a namorar com ele com 19 anos. Eu sempre fui uma menina muito comunicativa, de conversar com todo mundo, de sair bastante, de ter vários amigos. Comecei a namorar com ele porque foi num momento difícil da minha família, assim, de separação dos meus pais. E ele me reprimia em tudo. Não deixava usar blusinha de barriga de fora, cabelo comprido, tanto que agora eu deixei o cabelo comprido. E me ofendia em várias coisas, sabe? Me prendia, era muito ciumento. E você percebia a toxicidade desse relacionamento? Não. Nunca percebi. Quando ele te deixou, você ainda não viu Não. isso. Só depois, Só com muito depois. tempo, que você foi... Exatamente. E não foi faz pouco tempo. Eu superei tudo, mas às vezes eu me punha pensava assim, por que ele me abandonou? Por quê? O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Eu me culpava, entendeu? Sim. Só que toda a situação era... Quando a gente está num relacionamento tóxico, 90% das pessoas não percebem que vivem isso. E acontece exatamente isso que aconteceu com a Camille. A gente se culpa. A primeira pergunta é, o que eu fiz de errado? Eu tenho várias pacientes que a grande questão é essa. Eu me relacionei com alguém, ele não quer saber de mim, ele não me responde ou ele não me dá a devida atenção. E a pergunta é a mesma, o que eu fiz de errado? Você não fez nada de errado. O problema é com ele. Exato. E a gente entender isso custa muito, né? Não, e assim, a gente tem que aceitar que a pessoa não gosta mais de você. Exatamente. Entendeu? Eu acho que assim, foi um momento, entendeu? A gente passou muitos momentos bons, não vou falar que não. Mas chegou uma hora que não ia dar certo. Então, assim, se eu casasse com ele, eu ia ficar em casa, cuidando dos filhos, e ele na esbórnia. Na esbórnia, exatamente. Então, assim, foi boa a atitude dele. Sim. Só que eu fui fraca de ficar com depressão, assim, Você sabe? era dependente emocional. Isso, eu me anulei muito, então eu fiquei perdida depois. Sim. Entendeu? Relacionamentos costumam fazer isso com a gente. Quando a gente não tem aquela fortaleza do autoconhecimento, eles costumam anular a gente, porque a gente vive em função do outro. Exato. E nesse viver em função do outro, você depende do que ele pensa de você para que você se reconheça. Exatamente. E não é bem assim que acontece, né? Não. Por isso que hoje em dia até falo para minha mãe, para minha filha principalmente, nunca se anule. Não vale a pena. Sabe? Se submeter às coisas que o outro quer que você faça. Sim. Entendeu? Nem por amor, sabe? Eu acho assim, que por tudo que eu passei, ter engravidado na clínica, ter tido minha filha, que foi a melhor coisa do mundo, eu nunca me anulei, sabe? Agora, depois de ter sido mãe. Por quê? Porque eu descobri que a gente
que vale alguma coisa, não o outro. Hoje entendeu? você tá com quantos anos? Eu tô com 43. Não nem parece. E a Duda tá com 15. Com 15, é. E o que a Duda faz hoje da vida? A Duda é estudante, foi morar em Portugal. Em Portugal? Sim. Caramba. Faz 10 dias só que ela foi embora. Foi morar em Portugal agora. Foi. Olha que beleza. Foi estudar? Foi estudar o colégio médio, colegial médio, né? Com a minha irmã. Foi morar com a minha irmã. E ela que quis? Ela que quis. Totalmente empoderada, sabe? Porque assim, por mais que eu estava em tratamento, eu sempre mostrei para ela que a gente tem que ser forte, sabe? Segura do que tá fazendo. Porque assim, são difíceis as coisas, porque a gente escolhe aquilo, entendeu? Tudo que a gente faz, a gente recebe, na verdade, são escolhas do que a gente fez. São consequências, consequências, né? exatamente. Nós temos consequências das nossas escolhas. Eu sofri tudo que eu sofri, mas eu sabia, porque eu tinha me automedicado e isso houve, né? Fui prejudicada, né? Então, eu sempre mostrei para ela que ela fosse mais segura de si, sabe? Que não precisaria do outro ou de alguma substância para se fortalecer, entendeu? Se conhecer, então, você na verdade. tratou a autoestima dela. Sim, bastante. E hoje, por incrível que pareça, ela é gordinha, sabe, assim? Mas é uma menina linda, bem resolvida, sabe? Inteligente, estudiosa. E a sociedade sempre me discriminou. Assim, eu achava, né, que eu era inferior por ser assim. E ela veio totalmente diferente de mim. Segura de si. Segura de si, exato. Você percebe que o seu autoconhecimento te levou a criar uma menina totalmente diferente de você, né? Assim, não foi só eu. Eu confesso, né? Sempre tive uma rede de apoio maravilhosa. Imprescindível, é a melhor coisa. O MCCM vem para ser uma rede de apoio, para ajudar, porque nem todo mundo tem. E me conta da sua rede de apoio, que maravilha, isso é muito bom ouvir. Sim, minha mãe é uma pessoa maravilhosa, que assim, além da parte financeira, sempre me ajudou muito. Eu falo brincando com ela, né? Mãe, você é o pai da relação, então você tem que comprar isso, tem que pagar aquilo, mas brincando. Porque assim, eu sempre fui muito independente, mas depois que eu fiquei doente, eu dependi muito dessas pessoas, né? Da minha família, né? Que foi minha rede de apoio. Até você se reestruturar, exatamente. né? Não, mas até hoje, né? Porque que nem a minha filha foi estudar fora, minha mãe que foi acompanhá-la, porque eu estava trabalhando. Então, assim, é uma rede de apoio que, assim, querendo ou não, se eu não tivesse, eu não estaria aqui, entendeu? Sim. Minha família. É como se fosse por seguro, né? A gente fala, entendeu? Sempre tem que ter. Exato. A minha irmã também me substituiu muito quando eu estava doente. Porque eu fui internada depois que minha filha tinha 3 aninhos. Foi a minha última internação. Então, assim, se eu não tivesse o apoio da minha família, eu não estaria mais aqui. Estaria forte do jeito que eu tô, entendeu? E o que você fez para ressignificar isso tudo? Você sabe da sua dificuldade, você sabe quais são as suas questões, você sabia que você não estava bem consigo mesma, você sabia que você tinha sofrido uma rejeição. Como que foi essa mudança? Como que você teve esse insight? É que assim, Márcia, a vida inteira eu sempre fui uma menina alegre, brincalhona, igual eu te falei. Só que como a sociedade me discriminava por ser gordinha, eu meio que me escondia do que eu era, entendeu? Por quê? Porque eu achava que eu tava fazendo coisa errada, sabe? Mas não tava. E minha mãe também, inconscientemente, ela me deixava de lado. Porque assim, eu sempre fui muito agitada. De fazer as coisas correndo, de ir atrás, tudo. E minha mãe, com medo de eu meio que aprontar, onde ela ia... A minha mãe era professora. Onde ela ia dar aula, ela me levava junto. Entendeu? Pra eu não sofrer, sabe? Pela sociedade... achando que eu ia ser insegura de não ir para o mundo. Só que na hora que eu mais precisei, ela me soltou. Entendeu? Então, assim, eu me descobri uma pessoa que eu não sabia que era. Entendeu? Cá, a vida é uma coisa, uma caixinha de surpresas, né? Nós nos encontramos há pouco tempo, eu te conheço Sim. Oficialmente eu te conheço há pouco tempo, mas eu conheci seus pais e quando você era bebê.
E o que eu acredito que no meio dessa sua insegurança, desse seu crescimento se achando distante do que a sociedade exigia, também cabe a questão da sua mãe, porque ela era muito empoderada e muito bonita. Sim. Sua mãe era uma mulher extremamente bonita. Linda. Isso interferiu na sua autoestima? Sempre. Você se comparava? Sempre. É que assim, eu achava que ela era muito bonita, que eu não ia poder ficar igual a ela. Só que eu sempre quis ser igual a ela. Bonita, elegante, inteligente, entendeu? Sim. E você é tudo isso. Não, sim, agora de uma forma diferente. Exatamente. Mas é. Sim. Então fica aqui um recado, uma dica muito importante para você que tem filha, menina, adolescente, a importância disso. Às vezes a gente quer estar bem, estar bonita, estar apresentável, fazer sucesso no meio dos amigos, dos nossos filhos e tudo mais, e isso acaba sendo opressor. Sim. Então a gente precisa tomar esse cuidado também, né? Eu tenho 5 filhos. A minha número 4 era muito engraçado, porque ela surfava na onda. Então ela adorava que a mãe dela fizesse sucesso na escola para surfar na onda, né? Então ela aproveitava e vamos junto. Sim. Mas a minha terceira, ela não queria nem que soubessem quem era a mãe, que ela era minha filha, porque a mãe dela já era conhecida, que eu também era professora, era do ramo, já era conhecida, então ela não queria que eles ligassem ela a mim para não haver a comparação. Olha como é, né? E a gente, às vezes, não sabe o que está fazendo para os nossos filhos. Exatamente. E você se mostrou extremamente forte, né? Extremamente entendedora disso tudo para criar a Duda, que é uma menina tão para cima, né? Tão não forte. foi sempre assim, não, Márcia. Te confesso que, assim, foram anos e anos de aceitação. Porque, assim, como eu sofri muito, né? Porque a minha parte emocional estava afetada. Sim. Eu achava que eu não ia ser capaz, entendeu? De criá-la, entendeu? De mostrar para ela, entendeu? Mas hoje não. Hoje ela sabe de tudo isso, que eu superei tudo. E é uma menina encantável, entendeu? E sabe que a mãe dela também já passou por tantas as coisas que hoje está forte, buscando novos caminhos, tudo. Qual foi a parte mais difícil desse seu redescobrimento? Foi quando eu me aceitei, assim, sabe? E não é de uma hora para outra, não. né? Como é que se deu isso? Porque, assim, como eu sempre olhei no espelho e me achava feia, né? Eu sempre queria estar emagrecendo. Tinha que emagrecer. Se eu não emagrecesse, eu não estava bonita. Até que um dia eu olhei no espelho, me vi e falei, nossa, você não tá magra, mas você tá bonita. Aí eu comecei, eu peguei o álbum de infância, né? E eu sempre fui gordinha, Márcia. Já era a sua natureza. Exatamente. E não adianta ir contra a natureza. Não. Então, assim, eu olhei pro espelho e falei assim, Camille, você veio desse jeito, entendeu? Então, assim, não adianta eu ir contra a minha natureza, entendeu? Aí eu falei, verdade. E nada é por acaso, né? Então, assim, se Deus me deu essa força que eu tive até hoje, por que não aceitar meu corpo desse jeito? Entendeu? Porque eu acho que corpo não é nada. O que vale é o espírito, né? É a essência. A essência, exatamente. Mas não foi fácil, mas deu certo. O corpo é uma coisa que, se você quiser, você vai mudar, você vai transformar. Matéria, né? É matéria. Exato. Mas a sua essência, o seu caráter. Sim. Então, né? eu me autodescobri. Isso. Porque quando eu estava doente, eu cortava o cabelo, eu pintava de escuro, sabe? E essa não era eu. Eu não me enxergava, entendeu? Sim. E hoje não. Hoje eu sei que eu tô acima do peso. Mas você tá bem com Exatamente. Eu me acho linda hoje. E é. Porque eu me descobri agora, entendeu? Como mulher. E é linda mesmo. Isso Obrigada. mesmo. E nessa trajetória toda, o que você pode trazer de inspiração para o pessoal? Orientação? Eu acho assim, mulheres, na vida existem escolhas, tá? Só que existem escolhas certas e erradas. Não pense o que os outros vão achar. Escolha as coisas pra você, entendeu? Eu acho que é isso. Porque eu sempre escolhi as coisas pros outros.
E não para mim mesmo, entendeu? A gente tem que escolher para nós mesmos, entendeu? Isso aí, perfeito. Muito bem. Eu tenho um grande orgulho de ter você aqui hoje, de ter a tua história, porque eu sei que você é uma mulher muito guerreira, você é linda, e a sua filha também é maravilhosa, que eu conheci a Duda antes dela viajar, e ela é incrível. Uma menina inspiradora, uma menina muito esperta, muito comunicativa, e eu tenho certeza que você vai ter muito orgulho, mais ainda dela, né? E mais ainda de você. Porque você vem numa trajetória de superação muito grande e isso serve de motivação para todas as mulheres também. Verdade. Tá bom? Muito obrigada por você estar com a gente. Obrigada a você, agradeço. Gratidão. Bom, se encerra por aqui mais um programa do MCCM. Mulheres curadas curam mulheres. Nós temos histórias de superação. Às vezes a gente supera algo pequenininho assim, que acha que foi tão bobinho e, na verdade, para uma outra pessoa é uma história tão grandiosa que vai fazer a diferença. Então, traz a sua história aqui para a gente. Vem participar do programa. Procure aqui TV das Artes e venha se apresentar conosco. Gratidão mais uma vez.